Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt. Hoje é dia 13 de junho. Eu passo para comentar essa semana bastante agitada na economia mundial e brasileira, guiada por eventos como as disputas em torno da medida provisória que reduz o IOF no Congresso Legislativo e, por exemplo, um risco geopolítico enorme no mundo que cresceu bastante por causa de uma provável guerra de Israel aberta, uma guerra aberta de Israel contra o Irã, que fez o petróleo subir bastante na metade da semana. Mas vamos lá. O primeiro tópico dessa semana, sem dúvida o mais quente, né, mais importante, é a medida provisória que foi encaminhada pelo Executivo ao Congresso na noite de quarta-feira, uma medida provisória que leva em consideração um conjunto grande de mudanças de tributação para compensar a queda do IOF em relação à primeira medida provisória, que de fato era bastante ruim. Essa também é ruim, só que ela é um retalho menos feio do que em comparação com a primeira. Assim, tem um conjunto grande de serviços financeiros que hipoteticamente vão ser tributados, né? Só para lembrar alguns, assim, né? As letras de crédito agrícola, imobiliária, os certificados de recebíveis agrícolas e imobiliários, debêntures incentivadas e mais um conjunto grande, passando lá pelas CSLL das fintechs, que sobe de 9% para 15%, juros sobre capital próprio no imposto de renda também sobe de 15 para 20, apostas online de 12 para 18, um conjunto grande de ativos financeiros que passariam a ser tributados para compensar, né, uma arrecadação menor dada uma queda no nível de IOF em relação à primeira medida provisória. O que aconteceu de relevante é que o Congresso Nacional se colocou contrário. E ao se colocar contrário, ameaça, né, desaprovar as duas MPs, não só essa última, como a primeira também. E aí entraria-se no impasse, que é um enorme risco de não cumprir o arcabouço fiscal até o final do ano. O não cumprimento do arcabouço fiscal impõe ao governo uma penalidade grande para a redução do nível de gastos em 2026, que é ano de eleição. Então, muito provavelmente, o governo federal, o executivo, vai trabalhar em torno, nessa semana, para tentar costurar um acordo com o Congresso para melhorar e fechar o déficit primário, né, até o final do ano. O ponto central aqui é que o Congresso, ao botar esse limitante, deixou muito claro que precisam vir medidas de contenção de despesa. Isso é muito bom, isso é realmente muito bom. A sociedade aparentemente está se expressando ali. Porque você tem, de um lado, o executivo, que quer manter a arrecadação alta e os seus programas, né, funcionando a toda, e de outro lado você também tem o legislativo que né, hoje consome 25% do gasto discricionário do governo da União. Não é qualquer coisa, né? Assim, um quarto de todo o gasto discricionário é do legislativo. Isso é um absurdo para qualquer parâmetro mundial, do ponto de vista, né, do valor, pelo menos. Bom, mas então esse corte de gastos ele vai ter que vir para ambos, né? Os dois vão ter que cortar gastos. Agora, como vai ser feito isso? A gente espera que seja de uma maneira que leve a cortes estruturais. Mas ainda eu diria que isso seria uma perspectiva bem otimista, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. A minha maior probabilidade é de algum aumento de arrecadação, alguns impostos novos devem vir, né, esses financeiros em especial, e acompanhados de algumas medidas de cortes de gastos que seriam muito bem-vindas. Bom, além disso, a gente tem, né, durante essa semana, outros eventos super importantes. Vamos lá, o risco geopolítico internacional aumentou muito com a tensão entre Israel e Irã,
O ministro da Defesa do Irã dizendo que vai atacar bases americanas na região caso não se chegue a um acordo nuclear rapidamente. O Trump dizendo que acha muito difícil, já tirando cidadãos americanos da região. Então isso e de outro lado, Israel se posicionando para entrar numa guerra contra o Irã. Quer dizer, isso evidentemente explica o aumento do preço do petróleo, que saiu de base de $64 para 69 em um dia, aumentando bastante o impacto sobre preços no mundo todo. Além disso, ainda no fronte externo, a gente tem China e Estados Unidos chegando a um pré-acordo, digamos assim, sobre tarifas. As tarifas ficam em 55% dos Estados Unidos para a China. Isso é uma tarifa bastante alta, um conjunto grande de oportunidades que vão ficar abertas à indústria de Santa Catarina, a indústria brasileira também. Isso pode gerar encadeamentos importantes e sem dúvidas a gente vai ter oportunidades aí a serem exploradas. O empresariado precisa estar muito ativo para conseguir mostrar para os clientes americanos o valor do produto catarinense, da qualidade do nosso produto. Esse é o sucesso que todo empresário tem aqui do Brasil e de Santa Catarina quando vai para lá. Então aí certamente vão abrir oportunidades. Além disso, a gente teve durante essa semana dados bem interessantes nos Estados Unidos de inflação. A inflação veio abaixo do esperado, tanto as inflações de preços ao produtor, que são tipicamente só de produtos, como a inflação do CPI, que é o nosso IPCA, também veio abaixo da meta, com núcleos bem comportados, e isso dando indícios de que os empresários estão relutantes em aumentar preços, hipoteticamente porque estão esperando para ver o que vai acontecer de fato nessa disputa comercial. Mas o mais interessante é que, de fato, a gente teve dados muito bons de inflação nos Estados Unidos até agora, mostrando um pouco também de um certo desaquecimento no mercado de trabalho dos Estados Unidos. A gente viu lá o indicador de pedidos de seguro-desemprego chegando a 1.956.000 trabalhadores. É um dado que mostra que, de fato, está crescendo o número de pessoas no seguro-desemprego nos Estados Unidos, ou seja, está havendo uma desaceleração. Então, se a gente combina essa desaceleração com inflação menor do que a expectativa, aumentou muito a chance da gente ter certamente uma queda de taxa de juros já nesse ano lá nos Estados Unidos, talvez duas. Na verdade, o mercado já está precificando 2 quedas, o que é muito bom para a economia brasileira, evidentemente. Além disso, no Brasil, o Brasil também mostrou dados bons. A gente teve inflação no IPCA abaixo das expectativas, a expectativa estava em 0,33, mas o mais interessante foram os qualitativos. Tanto a inflação de serviços como a inflação de núcleos mostrou uma desaceleração. Isso é super importante. Quando a gente combina isso aos IPPs, os índices de preços ao produtor, também teve deflação significativa, deflação, queda de 0,36% da inflação em abril, e o IGPDI, uma queda ainda mais forte, 0,85%, aí puxado por energia e commodities. Então, esse conjunto de informações dão a expectativa de que há uma probabilidade alta da decisão de taxa de juros na semana que vem vir em manutenção, manter os 14,75%, quer dizer, o Banco Central estaria olhando que esse nível de taxa de juros já está alto o suficiente para levar as expectativas de inflação à meta. As expectativas de inflação estão convergindo, mas elas ainda estão convergindo lentamente, mas já estão convergindo. Esse ambiente externo um pouco melhor do que a gente tinha há 4, 5 meses, mostrando, por exemplo, o preço do dólar que chegou a R$ 5,5 já nessa semana, mostra assim, melhorou bastante o ambiente externo para a economia brasileira, pelo menos para a nossa moeda. Então a gente teria aí um conjunto de fatores jogando a favor de uma decisão de
paralisar a taxa de juros em 14,75. Por outro lado, a gente ainda tem sinais de uma economia que não está em um nível de desaceleração tal qual seria o ótimo, né, para poder levar a inflação, a taxa de juros de fato, para conseguir já enxergar um horizonte de queda mais claro para a inflação, para a taxa de juros. A gente teve dados aqui essa semana de varejo, por exemplo, que teve uma desaceleração, mas foi uma desaceleração bem menor do que o esperado, caiu 0,4, a expectativa era 0,8. Então, no final das contas, o que a gente está vendo aqui é que, especialmente se a gente tiver um acordo entre executivo e legislativo na questão fiscal, e isso endereçar questões importantes, se o executivo e o legislativo tiverem esse espírito público e conseguirem arrancar aí dessas negociações um conjunto de medidas que empurrem de fato o gasto estrutural para baixo, que gerem melhor probabilidade, menor expectativa, fica muito mais fácil o trabalho do Banco Central de parar esse patamar de taxa de juros onde está e a gente já conseguir ver um início de ciclo mais claro logo à frente, o que geraria um ambiente de negócios muito mais favorável à economia do Brasil. Então, enfim, eu sempre digo que o nosso maior problema é um problema fiscal e a gente tem aqui mais uma rodada para tentar resolver, pelo menos endereçar uma parte significativa desse problema. É isso, veremos na semana que vem o que sai e eu comento novamente por aqui. Um abraço a todos e até o próximo áudio.